Quando l'anarchia verrà, tutto il mondo sarà trasformato e nei governi sarà il ricordo d'infame passato, l'aborrito confinato. Motumba Axé, meu populacho abençoado. Aqui quem fala é o seu guerreirinho suburbano, aquele resistente, aquele que fala diretamente da parte da cidade onde os canas matam, Orlando Calheiros. E hoje tô aqui acompanhado da minha companheira de guerra suburbana, mas de uma outra dimensão, diretamente de Wakanda. Olha só, consegui falar a palavra sem enrolar a língua. Tô melhorando. Essa fono tá fazendo milagres. Enfim, Stephanie Borges. E aí, Orlando? Tudo bem, Stephanie? Nossa, quanto tempo que não gravamos juntos. Direto do centro do planeta Terra, desse planeta chamado Brasil, pelo menos. Tupá, olha só, presença ilustre. Olá, queridos ouvintes. Vocês estão bonzinhos hoje? Tá todo mundo bem? E hoje eu estou prestando atenção no microfone e não vai ter erro no microfone. Olha que maravilha. Por favor, Pois Tupá, eu acho assim, é muito importante a sua participação aqui, porque as pessoas já estão achando que isso aqui virou projeto de dominação carioca nesse podcast, entendeu? Pois é, não é um absurdo isso. Dominação carioca / macumbeira, né? Porque o podcast começa com uma saudação do candomblé e termina com uma exaltação à fortuna de Exu. Então, e tem um atabaque de fundo que tá rolando, ou seja, o bagulho aqui tá sinistro, Mas você tem uma coisa com a demonologia que... Eu sou a cota ateia do... Sim, Entendo. sim. Todo mundo vai pro inferno, basicamente, a gente é o bom adivinho do inferno. Só que assim, o nosso vai ser mais divertido, porque no nosso vai ter batuque, no seu não. Então, mas é por isso que eu tô fazendo amizade com o demônio, porque já vou chegar lá. Isso, foi por isso aí que eu entrei na macumba, porque quando eu chegar lá já vai ter o quê? A cervejinha já tá gelada pra mim, já tem um puxadinho ali na esquina. Porra, tamo show. Então, só lembrando pra vocês que o Benzina no Meão é uma produção independente. Na melhor das hipóteses, fechamos parcerias e ganhamos livrinhos para sortear entre os nossos ouvintes, nossos apoiadores. Então, meu querido, se você quer, olha só, a Tupi se manifestando, se você quer que a gente continue a produzir um conteúdo de qualidade, sem que para isso tenhamos que assaltar, né? Porque quem nunca pensou nessa possibilidade na sua vida, nos apoie, né? Porque assim, além de ajudar a produção do podcast, você também vai receber um zine bimestral e participar do nosso Mocó, não é isso, Stephanie? O Mocó é maravilhoso. Recentemente tivemos dicas de como fazer um bullet journal lindo, que são aqueles caderninhos em que as pessoas botam seus objetivos, suas coisas, lista de pendência, coisas que elas querem estudar, enfim. E também sempre com muitas fotos de bichinhos e gifs e os melhores stickers do Telegram. Isso. Então, se você não sabe como apoiar o Benzina, o link vai estar aqui na descrição, mas o endereço é www.padrim.com.br/benzina. E, Stephanie, agora você me deve R$50. Estamos aqui para ler as primeiras notícias, né? Hoje vamos começar com uma notícia que acalenta o meu coração, uma notícia maravilhosa que saiu no G1, né? Na verdade não é exatamente uma notícia, é uma notícia / entrevista, que é Adriana Calcanhoto fala da vida como professora em Portugal e explica Funk 150 em novo álbum. Assim, pode não parecer pode parecer que não há um problema nessa manchete, que não é uma manchete, digamos, imediatamente bizarra, né? Imediatamente, como é que chama mesmo, Stephanie? Um fait divers. E porém, o que me chama a atenção é que, assim, na verdade tem dois pontos. Tem um clipe foi uma música de trabalho desse disco
que se chama Ogunté, né, que pra quem não sabe é uma qualidade de Iemanjá, que saiu, no qual ela encena a orixá, só que com uma roupa feita de lixo, enquanto ela denuncia a poluição dos mares, enfim. O outro é que ela lançou uma música chamada Meu Bonde, né, que é uma música que a batida, que se apropria da batida 150 BPM, né, do funk carioca. E aí vem um problema, né, porque durante a entrevista perguntam a ela por que ela decidiu gravar a música e tudo mais. E assim, ela se defende, ela diz que... Ela começa a vir com um discurso meio clichê de o 150 BPM é engraçado, porque eu ouvi de algumas pessoas dizendo não se fazem mais funks como antigamente. E aí ela começa a falar que o funk tá evoluindo, ela usa mas assim, ela dá uma argumentação bastante clichê para falar de um aspecto de evolução do funk. Só que ao mesmo tempo, depois perguntam para ela se ela escuta o 150 BPM, se ela conhece algum artista, e ela diz que simplesmente não conhece. Assim, ela simplesmente ela ignora a pergunta e começa a falar de que ela tem uma história cantando funk, porque ela gravou Claudinho Bochecha, né, no final começo da década de 2000, se eu não me engano. Diga-se passagem, num disco feito para crianças, num projeto dela chamado Adriana Partipim para crianças. Enfim, eu gostaria de começar debatendo exatamente os caminhos, né, do mundo que permitem a uma mulher branca gravar músicas produzidas na periferia dessa forma, né? Ou seja, apresentá-las sem nenhuma contextualização, sem nenhum tipo de relacionamento mais profundo. Você quer começar a puxar daí, Stephanie, ou eu começo minha pistolagem? Bom, deixa eu começar então, porque você já fez a apresentação da bizarrice, né? Assim, tem muitos erros aqui. E assim, eu queria começar pela ideia de que a gente sempre vê a música da periferia ser cooptada por uma classe média, e isso é lido como se fosse uma espécie de validação, né? A partir do momento em que você tem um artista reconhecido dentro de uma instância, né, por uma crítica, a gente pode, assim, a gente ia levar muito tempo para debater como se formam esses campos, né, de crítica e reconhecimento. Quem determina que a Adriana Calcanhoto esteja num lugar para validar o funk? Isso aí é toda uma outra pistolagem. Mas quando isso acontece, por exemplo, Claudinho e Bochecha já tinham feito uma série de coisas, e aí ela vai lá e dá aquela roupagem da canção infantil, e aí o funk se torna uma coisa palatável para um determinado público. Higienizado, né? Pois é, e aí agora ela faz isso com os 150 BPM, e você vê que, assim, a fala dela na entrevista mostra, assim, que ela não tem o menor interesse, ela simplesmente está pegando uma coisa pelo exotismo. Agora, Isso. você, por favor, pegue o exótico e a macumba, porque aí depois eu vou reclamar mais. Assim, porque uma das questões que me incomodou profundamente no clipe Ogunté... Assim, eu não vou nem cair na repisada tese da apropriação cultural, porque já anuncio aqui, faremos um programa especial sobre o tema. Eu não vou nem dizer que uma pessoa branca, né, não teria direito de fazer isso de imediato, porque a questão não é essa, não vamos cair num essencialismo. Ela é branca, ponto, ela não pode falar de macumba, ela não pode falar de funk, ela não pode cantar funk, porque se fosse por isso... Eu sou macumbeiro e cresci no meio do funk e sou branco, ponto. Né? A questão é que eu tenho uma relação com esses espaços, eu tenho uma relação histórica, orgânica, intestina com esses ambientes. Né? Então me permite falar sobre eles, me permite vivenciar, narrar a experiência sobre esse assunto. Ponto é, um artista, pra mim, que almeja falar sobre esses movimentos, deveria, pelo menos, no mínimo, ter uma relação mais orgânica com eles, né? Não uma relação meramente, um produtor, olha essa batida aqui, bota aí, vai ficar combinar e pronto. Sobretudo em um momento tão complexo, né? Que é impressionante, é muito interessante uma pessoa branca falar sobre, se utilizar da estética, né, do candomblé, da umbanda, das religiões de matriz africana, se utilizar do 150 BPM, em um momento onde esses dois, justamente o funk e a macumba, sofrem represálias, inclusive do Estado. Né? No Rio de Janeiro, a quantidade de terreiros que estão sendo atacadas, né, fechadas a mando de traficantes, a mando de milicianos, né? Eu, por exemplo, eu não posso sair com o meu EQT na rua, eu não posso sair caracterizado sob o risco de tomar uma pedrada, sabe?
Entendeu? Isso, assim, esse tipo de narrativa não é uma narrativa minha. E olha que eu sou uma pessoa branca, né? Assim, há bem pouco tempo atrás teve aquela menina, né, do candomblé aqui do Rio, que tomou uma pedrada na cabeça porque tava saindo com a cabeça amarrada, né? Porque ela tava fazendo o bori dela. Então, assim, nesse cenário é muito fácil você começar. É muito simples já. Vou me utilizar dessa estética aqui, higienizada, pra passar a minha mensagem artística, mas eu não quero nenhum envolvimento com essas pessoas. E, assim, no caso do 150 BPM, é impressionante. No justamente momento que você tem o Renan da Penha preso, uma represália, assim, um aparato estatal sufocando os bailes funk no Rio de Janeiro e em São Paulo, nada se fala sobre isso. Eu acho a batida engraçada, eu acho a batida interessante. Sabe, esse é o grau mínimo, né? Assim, eu vou buscar na periferia um elemento pra... Ó, Tupi se manifestando. Pra... Como é que é? Deixar minha música um pouco mais divertida, um pouco mais diferente, porque eu sou descolado. Então, a gente já conversou sobre isso, sobre como a Bell Hooks analisa isso, né? A questão de como o capitalismo possibilita que as pessoas que estão dentro dos privilégios da supremacia branca, que definem o que é a estética, o que é a cultura, vão lá na periferia, pegam os elementos que lhe interessam e diluem isso de uma maneira que cai no mainstream de um modo aceitável e depois isso é descontextualizado, porque não é só a questão de se aproximar de uma cultura periférica, né? Mas é a questão de como você dilui isso sem a menor cultura, sem o menor referencial. Quer dizer, quantas pessoas saberiam quem é o Gunter? Entendeu? Elas simplesmente ouvem a música e, assim, eu acho que para um ouvinte desavisado, né, ou uma pessoa que não vê o clipe, ela vai pensar, nossa, é uma música sobre uma denúncia sobre a poluição dos mares e tal, e cara, não, sabe? Não. Assim, tem uma questão aí muito séria dela se apropriar de um elemento do candomblé e jogar isso num clipe, numa estética que vai totalmente contra o que é a imagem de Iemanjá, porque ela vem uma Iemanjá, tipo, cercada de lixo, sabe? Eu fiquei... Uma performance, só um detalhe, uma performance que mais parece Moshun, que isso assim, a dança dela é uma dança de Oxum, assim, cara. Pra quem sabe do que eu tô falando, pra gente que é do santo, aquilo é complicado, sabe? É meio complexo ver dois orixás se misturando daquele jeito, né? Mas, eu ainda não cheguei nesse grau macumbeiro pra comentar essa parte. Mas aí, além de tudo, Orlando, agora, assim, vamos puxar aqui toda uma questão de filosofia baseada no ódio, é quando ela fala assim... que ela acha engraçado que as pessoas reclamem dos 150 BPM como se ela fosse uma aliada da transformação das coisas, e ela diz assim, eu acho engraçado que as pessoas se queixam que o funk não é mais o mesmo. Todas as coisas andam para frente, tem que andar para frente. E aí, assim, andar para frente é o quê? É ser cooptado pelo capitalismo, sabe? O progresso que a pessoa vá lá com seus privilégios e pegue aquele elemento de um determinado modo de vida e transforme aquilo numa outra coisa totalmente fora de contexto. Isso, inclusive, essa ideia de marcha civilizatória é muito usada contra o candomblé, contra as religiões de matriz africana, para justificar os ataques que são feitos a elas por conta da questão da imolação animal. Né? Ou seja, já tá na hora de abandonar essas características primitivas, o mundo avançou, não se mata mais bicho, vamos ser veganos, saca? Tipo, é impressionante como é que essa marcha civilizatória que ela acha que é uma coisa interessante, na verdade é utilizada justamente contra essas pessoas, né? Inclusive, assim, é interessante que você falou essa ideia, a marcha civilizatória é a higienização, né? De um certo aspecto e para determinadas pessoas, sim, né? Porque, assim, o que confere valor... Assim, quantas pessoas nunca se interessaram pelo funk 150 BPM vão travar um primeiro contato com a música da Adriana Calcanhoto? Ela tá repetindo uma coisa que ela já fez, e aí eu fico pensando nesse movimento perverso, que ela fez isso uma vez e deu certo. Então, apostar nesse movimento de novo. Até que ponto um artista que já tá com a sua produção meio saturada... Entendeu? Pesca determinados elementos para se renovar.
né? Até que ponto não é um movimento deliberado da Calcanhoto, do tipo, vou chamar atenção para o meu trabalho, porque, na verdade, o que ela tá fazendo um terceiro disco sobre o mar. Ela tem essa obsessão sobre o mar. Mas, assim, chega uma hora que cansa, né? Tem que trazer alguma coisa diferente. E aí o 150 BPM ou o Candomblé viram o temperinho, né? Pra que esse disco não seja igual aos outros dois. E aí tem essa coisa meio... Uma imagem meio que, assim, pra mim sempre fica muito óbvia, essa coisa meio do Salvador Branco, né? Assim, como você falou isso no começo, essa coisa de chancelar, né? Tem uma mulher branca que tem contratos, né? Que ela tem o poder de gravar um disco que vai ter um renome, que vai ter uma exposição muito maior do que qualquer cantor de 150 BPM. E ela vai se tornar a voz de 150 BPM nesse sentido, né? Quando eu escrevi sobre isso no Twitter, e um monte de gente veio me questionar justamente isso. Ela tá sendo uma aliada, ela está ajudando a acabar com o preconceito contra 150 BPM. Ela tá ajudando a acabar com o preconceito contra a macumba. Eu falei, opa! Não, peraí, assim, como? a partir do momento em que ela não citou o DJ Renan da Penha em momento nenhum na entrevista dela, ela não fala sobre a criminalização do funk, ela não fala dos ataques aos terreiros, entendeu? Tipo, isso não tá na pauta dela. A pauta dela é simplesmente dizer que ela vai lá usar, e ela vai usar porque ela pode, entendeu? E assim, o problema não é ela poder, né? Enfim, as coisas estão no mundo, elas serão usadas, inevitavelmente. Mas a questão é a falta de respeito. Entender que a forma como ela usa é como se fosse, e esse é muito típico, mas eu vou falar no programa sobre apropriação cultural. Tudo se passa como se a vida do outro, a vida do candomblessista, a vida do adepto de matriz africana, né, a vida do funkeiro, fosse uma mercadoria, estivesse à disposição numa espécie de shopping, né, um souvenir, para que os brancos usem, né, para que os brancos possam comprar. Nossa, que interessante. Olha, exatamente 10 minutos. Chega, tá né? melhorando nisso, cara. Olha aí, cara. E chegamos à segunda pergunta. A despeito dos protestos da cachorra da Stephanie. Olha só, cara. A cachorra da Stephanie se chama Ellie, Orlando. Presta atenção. Presta atenção no que Eu você ia tá falar o falando. nome. Eu ia falar o nome da sua cachorra. Olha o excesso entendeu? de intimidade nesse podcast. Presta atenção. Olha isso. Eu ia falar o nome da sua cachorra. Então, da próxima vez, você diga a Ellie, a cachorra da Stephanie. Você começa pelo nome da Ellie, por favor, né? Sim, sim. Vamos manter o respeito aqui, né, na gravação, por favor. Enfim. Ofensas não pretendidas, ou como é que é? A objetificação de animais, a parte. Vamos para a segunda notícia do dia, que é: ex-enfermeira condenado por 85 mortes na Alemanha. Cara, eu não vou conseguir ler o nome desse homem. É Niels Hugel. Esse O com a trema em cima, pra mim, não tem nem no meu alfabeto. Niels Hugel. Como é que é? Hugel. Niels Hugel. Acho que é isso. O meu alemão tá bem enferrujado. E o meu aparato fonético, ele é nem capaz de reproduzir esse tipo de som. Sabe qual é? Tipo, ele é impedido. Eu sou a pessoa que meu plural vira com R, sabe? Tipo, as, ar, car, sabe? Tipo, bem cariocão. Bem cariocão. Gente, depois vem gente me dizer que, nossa, que o sotaque carioca é o sotaque correto do Brasil. Não, olha só, não tem nada de correto no Rio de Janeiro. Assim, e o legal é que é errado. E o legal é que é errado. O Calheiros aqui pra provar que não há nada correto no Rio de Janeiro. Aqui exatamente. É só e o ideal é que seja errado mesmo. Mas vamos lá. Fala o nome do rapaz aí? Ah, meu Deus. Aí os ouvintes que falam alemão propriamente, me desculpem se eu tô pronunciando errado. Mas acho que é Niels Hugel. Então, esse sujeito mesmo induzia ataques cardíacos nos pacientes com uma dose excessiva de medicamentos. Ele foi condenado à prisão perpétua, né, por matar 85 pessoas, entre os anos de 2000 e 2005. E ainda há uma suspeita que ele pode ter matado até 300 pessoas. Mas vários casos não puderam ser esclarecidos porque os corpos das vítimas já foram cremados, né? E a justificativa, né, que o sujeito deu para tanto
foi que ele fazia isso, né? Fazia isso para que depois ele aplicava a medicação para que depois ele pudesse salvar essas pessoas, né? E assim se entrosar na equipe e se destacar entre seus companheiros de profissão. Para isso, o sujeito, que pela foto dá pra ver que ele é um jiu-jiteiro, né? Assim, nada contra jiu-jiteiro, já pratiquei jiu-jitsu por um tempo, recomendo inclusive. Contudo, é um detalhezinho da orelha dele aqui que é interessante. Enfim, vamos começar a comentar essa notícia. Isso sim, de fato, é uma notícia estranha, né? A Tupi, a minha cachorra, está desesperada latindo para crianças que estão jogando futebol lá fora. Ah, agora você aprendeu como é que se refere a cachorro, né? O cachorro do Orlando. A minha cachorra está. Enfim, vamos lá, valendo. Tu quer puxar daí, Tupá? Então, né? Eu vou puxar aqui primeiro. Então, né, gente, é interessante, né, nessa notícia. A gente tem, claro, como sempre, vários níveis que a gente poderia olhar, mas um importante é ver essa questão da socialização, né? Por que ele estava fazendo isso? Qual que era a coisa, né? A questão principal dele. Ele estava aplicando remédio, uma dose altíssima de remédio, para poder depois salvar essas pessoas. E para poder ser o grande herói do dia, né? Eu acho ótimo. O homem branco levando a excelência, a sua síndrome de salvador, né? Assim, ele salva tanto como ele continua causando problema e salvando as pessoas do problema que elas não tinham antes. E é o que ele tá fazendo, né? Olha que bom. Eu te salvo do problema que você não tinha antes. E eu acho... Rapidinho, isso é meio que nem aqueles heróis brancos dos filmes, tipo Avatar, sabe? Tipo, o homem branco que salva as pessoas da colonização. Mas continua aí. Né? Era exatamente esse paralelo que eu tava pensando aqui, né? Tipo, um tempo atrás, vou um pouquinho para longe assim, mas há um tempo atrás eu vi uma exposição... Era uma exposição de fotos, tal, na Inglaterra, sobre desmatamento na Amazônia, não sei o que. Daí eu tava com uma amiga e ela tava... Porra, velho, a gente não desmatava no Brasil. Aí vieram os europeus e falaram, não, o certo é fazer assim, desmata pra ter evolução e fazer fábricas e tal. Aí a gente desmata, não, agora tá errado, vocês não podem desmatar, agora vocês têm que fazer igual a gente, que não desmata mais. É tipo, porra, deixa a gente viver em paz, que daí a gente não fica com esses problemas que vocês estão criando, né, gente? Dá licença aqui. É morto, vivo, vivo, morto, né? No estilo colonial, né, cara? Morto, vivo, morto, sabe? Cara... É tipo, não, agora que vocês estão fazendo o que a gente achava que era certo, a gente não acha mais que é certo. Não tô dizendo que as pessoas não possam mudar de opinião, por favor, mudem de opinião, é saudável fazer isso. Mas, enfim, né? Mas assim, quando isso envolver o assassinato de seres humanos e espécies, é sempre melhor evitar. Sim, por favor. É um bom termômetro moral. Evitem opiniões favoráveis a genocídio, epistemicídio e destruição do meio ambiente, porque costumam ser opiniões, né, enfim. É um bom termômetro moral, né? Tipo, você pensa assim, cara, essa minha opinião pode matar alguém? Se a resposta é sim, repense suas atitudes, né? Tipo, volte duas casas. Considere mudar. Exatamente. Considere que talvez a sua opinião não seja uma boa opinião. Exato. Fica a dica. Você pode estar pensando uma bela merda. Esse é um ponto fundamental. Mas eu queria levar justamente essa ideia do protagonismo para um nível mais filosófico, essas babaquices que eu gosto de ficar repetindo. Mas o ponto é impressionante como essa ideia do protagonismo do homem branco, né, é um desdobramento direto da metafísica que funda o pensamento europeu, euro-americano, né, que é o pensamento liberal. Você vai encontrar isso no Locke, sabe? A ideia de que o ser, que ele é um protagonista do seu destino, né? Ele não tem uma ideia, por exemplo, como outras populações indígenas, ou até a própria socialidade das religiões de matriz africana, e é um mantra que eu vi repetindo isso, e a Ursula Le Guin, naquele livro Os Despossuídos, ela condensa isso, que é ser toda, ser parte. Que é impressionante, assim, como outras formas de socialidade vão sempre pensar na ideia de que a participação, o entrosamento, é justamente tornar-se parte de algo, né? Tipo, e tornar-se parte não é ser o protagonista dessa história, é justamente você cumprir a sua função como deve ser cumprida. Esse sujeito, a ideia de que ele fala, eu fiz isso pra me entrosar com essas pessoas, o entrosamento dele nada mais era do que ele ser o grande herói ali, né? Assim, ele só pode se entrosar por via do protagonismo, ponto, né, cara? É a ideia do herói do filme de ação, né? O super-herói, do super-homem, né? Assim, me parece sintomático que a mesma civilização que produziu heróis do cinema, né? Tipo, super-homem, coisas do tipo, também produz psicopatas dessa sorte.
E o psicopata também, enfim, vide o documentário sobre o Ted Bundy, né? Tipo, como essa ideia de ser um super-herói tinha algo em cima disso, né? Tipo, Charles Manson. Em certa medida, todo herói é um psicopata, né? Sim. Se a gente olhar pro todo herói, quando a gente olha friamente pra ele, não tô falando mal de herói, gente, adoro. Mas assim, quando a gente olha friamente pra maior parte dos heróis, eles são sociopatas. Gente, porque chega um ponto em que o herói sempre tem aquela questão das vidas matáveis e das não matáveis, né? Entende? Ele sempre chega naquele ponto em que, enfim, alguma morte é justificável por uma suposta ideia de um bem maior. Mas eu queria pegar uma outra questão aqui dessa notícia, que é o seguinte: além dessa coisa do protagonismo branco, eu fiquei pensando na questão da lógica de produção, né? Assim, quanto mais pessoas doentes, mais pessoas ele cuida, logo ele se destaca no trabalho. Então ele começa a produzir doentes para que ele consiga mostrar um resultado no trabalho. Muito bem falado. É impressionante, né? Parabéns, capitalismo. Aquelas coisas do capitalismo total. Eu outro dia encontrei uma amiga que é médica, que ela estava falando isso, que até no SUS você conta a produção médica a partir de altas e mortes, parece. Então, assim, você imagina que para esse cara, tipo, ele criava doenças que não existiam e ele ainda parecia um cara mais produtivo e mais competente. Não é só um aspecto afetivo de criar uma ideia de que ele é, enfim, uma pessoa muito boa, que curava pessoas, né? Ou criar uma gratidão dos pacientes, ou criar um respeito da equipe que faz com que ele se torne especial, mas também tem uma questão do trabalho. Eu concordo. Você quer continuar, Stefano? Porque eu ia fazer uma pequena pregação anarquista. Pode, agora. Vai. Pode? Pode. Momento dessa pregação anarquista. O ponto que é interessante você pensar nisso, porque assim, a base, o trabalho, né, ele é a base como eu diria, da conformização do sujeito, né? Assim, ele produz subjetividades, inclusive, né? Essa lógica do trabalho. Mas é interessante pensar quando você vai desdobrando isso, como esse é o próprio princípio do Estado, né? Com E maiúsculo. Porque justamente ele cria uma violência, sobretudo uma violência intestina, e depois ele vende a sua eficácia pelo controle dessa violência. Você pode pensar, por exemplo, a gente que é do Rio de Janeiro, a gente sabe muito bem como que isso funciona, né? O Estado produzindo a violência, né? A violência periférica, e a maneira como ele se vende enquanto solução, porque ele justamente é capaz de exterminar essa violência, de certa maneira controlá-la. Então, assim, é impressionante como essa lógica, né, do protagonismo e justamente dessa adequação, né, desse regime produtivo da demanda, né, ela pode se desdobrando, ela não só fica nesse nível do indivíduo, né? Assim, e o grau de sociopatia que isso gera, né? O que as pessoas estão dispostas a fazer por causa do trabalho? Tem um filme espanhol muito bom, aquele O Corte, não sei se vocês já viram, que é sobre as pessoas vão pirando, porque assim, junta todo mundo numa sala e assim, alguém vai ser demitido, não sabemos quem. E aí isso começa a expor assim, as piores características das pessoas, porque elas começam a argumentar: não, mas eu tenho família, eu tenho emprego, eu tenho, tipo, problemas, acabei de superar uma grande crise. E, enfim, as pessoas começam a se justificar. Todo mundo tem uma justificativa de por que não quer perder o emprego, e todas elas são válidas em algum nível. Mas isso gera, assim, uma tensão. O filme todo é essa tensão dos personagens, um tentando boicotar e manipular o outro para que elas possam preservar o emprego. E assim, a dignidade delas vai embora, sabe? Assim... Isso é o dia a dia, né? Do ambiente de trabalho, né? Isso é o dia a dia do ambiente de trabalho. É impressionante. Assim, mas né? Claro, escancarado, né? Digamos assim, né? Mas eu vejo... Diga. Não, porque eu já vivenciei isso, né? Enfim, eu já vivenciei isso em vários momentos, em vários lugares, diversos tipos de ambiente de trabalho, mas justamente essa lógica de que é impressionante que... E aí, se você for parar pra pensar, por exemplo, a Isabella Stangers, né? Tipo, ela vai falar uma coisa que a gente é estimulado a esse tipo de existência desde pequeno, porque nossos processos de avaliação na escola são processos que estimulam, que exigem que a gente assuma um protagonismo, que a gente tem que tirar boas notas, tem que ser o melhor aluno e blá blá blá. A gente não é estimulado desde pequeno nas escolas a produzir trabalhos coletivos,
né? A gente não passa de ano como turma, a gente passa de ano enquanto indivíduos, né? Assim, a nossa produção de conhecimento, ela é feita de uma maneira individual e de uma maneira a gerar, né, a não só estimular, como a recompensar de todas as instâncias do protagonismo, né? Isso na academia, por exemplo, né? Assim, você vê isso, a competição acadêmica. Na arte, a mesma coisa, né? Enquanto outras populações estão inventando formas de arte coletivas, pinturas indígenas, por exemplo, o que é recompensado é o coletivo, não o individual, né? Poxa, essa agora foi, hein? Chegamos agora à nossa terceira e última notícia, né, do Conexão Benzina. A notícia, como sempre, como a gente está iniciando essa tradição, né, a terceira notícia é sempre um pouco mais leve, né? Que a notícia é a seguinte: encontraram evidências de que os humanos fumam maconha há 2.500 anos. Olha só, o bagulho, eu fico imaginando como deve ser a qualidade do bagulho daquela época. Só queria dizer uma coisa, eu fico muito feliz de que existam evidências de que a maconha é mais velha do que o cristianismo. Pode ler a notícia, vai. Sensacional. Mas assim, pelo uso, pela análise de braseiros, né, que se teve em aglomerações humanas de há 2.500 anos atrás, a Academia Chinesa de Ciência, eu ia falar Academia Brasileira, detectou traços de maconha nesses braseiros. Olha só, a galera tava torrando tava torrando o famoso bigodinho do Sarney ali, olha só. E aí, é basicamente isso a notícia, né? Que há 2.500 anos a galera tava chapando o coco. Então, eu queria começar com uma questão que, primeiro, a notícia já tem um erro na capa, né? Na primeira linha da notícia fala: encontraram evidências que os humanos fumam maconha há 2.500 anos, e obviamente não é isso que está sendo explicado na reportagem. A evidência é que os humanos colocavam a maconha em braseiros e daí tinha a fumaça, mas assim, não é fumar, é diferente. Eu vou falar assim, eu tenho um amigo que fuma maconha e ele diz que o nome disso é cuco louco. Que você fecha o cuco louco, você fecha, por exemplo, no carro, aí você fecha uma sala e começa a fumar lá dentro, todo mundo vai chapar. Eu já ouvi falar que isso chama sal. É um bom nome também, é um bom nome. Mas eu acho o cuco louco mais divertido, né? Mas enfim, de qualquer forma, é bem interessante assim, essa reportagem, por alguns motivos. Uma coisa é que cientistas meio que sabem que o consumo de maconha é muito antigo há bastante tempo. Por que essa notícia é interessante? Por que essa notícia tem uma coisa nova? Bom, porque ela traz a ideia de que são altos níveis, o que eles descobriram nesses braseiros, que foram encontrados em um cemitério, são os altos níveis de THC. Então, como a gente sabe, ou pelo menos eu imagino que várias pessoas saibam, cannabis, né, você tem vários tipos de cannabis, e daí você tem vários tipos, inclusive tipos que não têm THC. E até então se tinha encontrado mais evidências desses tipos que não têm THC, então sabia-se que era utilizado de várias formas, mas mais com tipos que não tinham THC. Essa tem THC, com níveis bem altos. E daí a grande dúvida agora é: como isso era usado? Aí, como bons historiadores da antiguidade, né? Eu adoro falar como que a gente funciona com historiadores da antiguidade. Com bons historiadores da antiguidade, basicamente o que você vai fazer é pegar essa evidência e comparar com literatura para ver se, enfim, se alguém já falou por escrito sobre isso, que é a coisa mais fácil. E o Heródoto, lá em Histórias, fala que os citas, depois de funerais, jogavam as sementes em cima de pedras quentes, vermelhas, de tão quentes, e gritavam de alegria. Uhul! E é particular. Morreu! Acabamos de descobrir o motivo, né? E é particularmente interessante porque, nesse caso, eles encontraram esses braseiros em cemitérios e são basicamente umas cumbuquinhas com pedrinhas dentro. Então, Pausa da Tupi. Não tô dizendo que Pausa da Heródoto Tupi. Pausa da Tupi.
eu não estou dizendo que Heródoto está certo, mas é realmente interessante que eles encontraram esses cumbuquinhos de queimar com THC em um cemitério. Então são várias coincidências. Mas, e isso é muito importante, a gente não pode só... Heródoto falou isso uma vez, encontramos esse vestígio, logo nada. Logo porra nenhuma, né? Porque, assim, uma coisa, outra coisa, mais de um grupo podia fazer isso, assim, a gente não tem certeza disso. O que eles desconfiam é que realmente era uma questão da Rota da Seda, assim, e o legal é que daí isso mostra que provavelmente maconha era trocada pela Rota da Seda, na Rota da Seda, sem ser a Rota da Seda de 1600, a Rota da Seda antiga, que a galera já vendia ali, trocava, porque você encontra em vários lugares, e esse cemitério tem ossos de pessoas de várias regiões, o que, de novo, que é essa ideia, né, que europeu, né, criou essa magia do o mundo da antiguidade, onde todo mundo era isolado e as comunidades eram mega isoladas. E pelo amor de Deus, né, gente, seres humanos, eles andam por aí, se mexem, fazem comércio, trocam alucinógenos. E daí é o outro problema, né, porque adoram, quando vão interpretar, a primeira interpretação já vem assim: a maconha era utilizada de forma ritual. De novo, não temos certeza. Né, porque não temos como saber se era efetivamente utilizado de forma ritual. Não, primeiro que ritual é uma palavra racista. Vamos começar por aí. Mas vamos lá, segue aí. Segue o balo. Eita. Não, mas assim, tem uma gente... coisa que sempre me incomoda. Desculpa, Tupá, mas só pra não perder essa deixa, que é a ideia justamente essa primitivização, né, que a gente vê sendo acionada pra falar até de indígenas hoje em dia. A ideia de que, por exemplo, essa dificuldade de se lidar com comportamentos individuais, comportamentos coletivos, enfim, porque no momento você vai acionar a ideia de cultura, você vai acionar a ideia de que esses seres, essas pessoas que habitaram o passado ou que habitam as florestas brasileiras, são quase que construtos, sabe, autômatos culturais. Então, por exemplo, a ideia de que a maconha era consumida na antiguidade para fins rituais, ou que a maconha ela tinha um papel X estabelecido entre povos Y e... Sabe, esse tipo de construto, ele acaba constituindo a ideia de um povo primitivo, né? De uma ideia de um passado ancestral, coisas do tipo. Mas segue aí, só pra... Por que eu acho que a ideia de ritual é complicada? Porque, enfim, ela vai dar um nome pra uma série de questões que podem simplesmente ser atitudes individuais, ou até coisas que se faz dentro de uma religião, mas, sei lá, sem o peso da metafísica cristã que a palavra ritual traz, sabe? A palavra ritual é uma maneira de ler aspectos de outras sociedades a partir de um referencial puramente cristão. Mas vai, segue aí. Eu entendo o seu ponto. Eu discordo de várias coisas, mas eu vou deixar pra debater isso em outro momento com você. Mas, de qualquer forma, eu vejo que, nesse caso, uma das coisas que me incomoda quando as pessoas falam de antiguidade é a ideia de que a gente usa os nossos, né, obviamente, porque, né, somos humanos, mas a gente usa a nossa ideia de que as coisas eram muito separadas, né, então, assim, não, isso é de religião, isso é de vida. E daí, tipo, vida e religião, às vezes, é uma coisa só. Não existe uma separação que a gente entende no nosso momento de vida hoje em dia que é separado, mas em outros momentos... Mas até de religião, a ideia de religião, mais uma vez, a religião é puramente ocidentalizada, assim, por exemplo, ela não pode ser aplicada a se falar de povos indígenas ou até de populações... então qual termo você vai usar? Vida. Vida, você reduz isso a aspecto... Vida? Aspecto simbólico. Aspecto da vida. Como que isso vai ficar explicativo pra quem tá lendo o seu trabalho? Simplesmente você se refere a aspectos simbólicos. E assim, simbolismo como que não você, é... porque então, a ideia de religião... não tem uma questão de... Sim, mas aí você começa a traduzir a partir daquilo que você tem do outro. Então, por exemplo, quando você vai falar de uma religião Aikewara, por exemplo, quando você vê os cronistas chegam aqui no Brasil, eles falam que os indígenas não tinham religião, ponto. Por que eles começaram a falar disso? De repente começou a se falar de religião indígena e se constituiu. Porque justamente eles não enxergavam nesses povos os elementos básicos do que eles enxergavam que poderia ser uma religião. E depois a ideia de religião foi metaforizada para designar qualquer tipo de crença nativa, qualquer tipo de pensamento nativo. Até a ideia de crença, inclusive, ela tem um aspecto nativo porque ela se opõe à ideia de conhecimento verdadeiro. Né? Se você for pegar na ideia da filosofia, a ideia de um pensamento que tende à verdade, as noções de crença, religião, todas vão estar, a partir do iluminismo, elas vão estar se condensando num aspecto que vai designar a ilusão.
visão. Então, quando você começa a designar que aspectos da vida do outro são relacionados à religião, crença e coisas do tipo, você está cometendo um epistemicídio no sentido que você não reconhece, você não caracteriza aquilo que está se praticando ali como, digamos, um desdobramento de uma ontologia, né? Como um outro mundo possível. Né? Você não reconhece no outro um aspecto de um mundo possível. Tudo bem, é muito bonito pra gente falar de culturas que a gente tem acesso. Mas e quando a gente tem, tipo, só os vestígios de uma sociedade da antiguidade? Como a gente traduz isso de uma forma que a gente possa entender? Porque a gente não tem epistemologia deles. Então, aí começa um outro ponto, porque, por exemplo, você vai ter que ter todo um trabalho para regulamentar, assim, por isso que é o problema do primitivismo que me incomoda muito, porque esse debate deveria ser feito de uma maneira que se dá muito a entender que, ó, os limites, nós estamos usando isso, a nossa linguagem é muito limitada para falar dessas pessoas porque só temos esses aspectos. Contudo, ainda assim, você poderia traçar paralelos, não no sentido, por exemplo, de encontrar no tipo, sei lá, Fraser, Morgan, coisas do tipo, não, como se as religiões ameríndias, como se fossem, digamos, vestígios desses povos do passado. Não, mas encontrar, por exemplo, em povos não estatais, povos que não desenvolveram esse tipo de aspectos estatais do pensamento, aspectos régios, elementos que possam te servir para ter um novo vocabulário interpretativo. Você aqui no Brasil tem um trabalho do Neves sobre arqueologia amazônica dos povos dos povos, enfim, povos que tinham cidades na Amazônia, né? Enfim, no Xingu. Então, uma das coisas que ele vai começar a refazer no vocabulário dessa nova arqueologia amazônica é justamente tentar repensar essas populações por termos que não são os termos que foram utilizados, por exemplo, para os astecas, que também são termos religiosos, enfim, coisas do tipo. Eu ainda não concordo, mas a gente debate isso com mais tempo outro dia, porque já estourou o tempo, né? Então, meus queridinhos, em clima de debate, em clima de oposição, em clima de guerra, em clima de carniça, de guerra... O guerra no nome não vem de graça, viu, em clima gente? de guerra de foice no escuro, saca? Vamos... É saudável, viu, gente? Antes que as pessoas achem qualquer coisa, é saudável, é legal. Todo mundo aprende quando a gente debate, é gostoso. Não estranhe se a Tupá não voltar pro próximo programa. Ou se o Orlando não estiver por aqui. Olha isso. Você vai medir forças? Olha só que eu tenho macumba. Você usa macumba, eu uso demônio, a gente... Assim, eu tô de boa aqui, eu quero saber sobre como é que queima maconha na pedra quente pra ter uma onda. Nessa briga eu quero saber do barato. Tem uns amigos meus, Stephanie, que tem uns primos que parece que fumam. E aí eu posso falar com eles. Não, eu agora tô careta, Rony. Não é perguntar pra gente como é que faz, só pra saber. Pro primo desses meus amigos. Tá, então você pergunta e você faz essa apuração aí, depois você me conta pelo meu interesse jornalístico. Show. Então é isso, meus queridos. Lembrem-se, nunca foi sorte, sempre foi Exu.